circunstâncias, nós temos visto a mão forte de Deus conduzindo as nossas vidas. E se há algo que sempre nos mantém condicionados dentro do que Deus, dentro do propósito de Deus para nós, é olhar para Ele e as promessas que Ele tem para nós. Então, num tempo de dificuldade, as promessas de Deus, nós devemos olhar para elas com toda alegria e saber que elas são certezas para a nossa vida. E nós vamos celebrar o Senhor com essa canção do cantor cristão, de número 154, Firme nas Promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Toda tempestades a me condenar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação do sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Nós vamos seguir com fé. Meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja o brilho das estrelas. Eu não temerei, não, não. Se para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só que a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, sei tudo posso em Deus, e é Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde. Ele sabe tudo que precisamos. Oh, te adoramos, Senhor. O meu Deus sabe tudo que eu preciso.
preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não, não. Eu sei para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, oh, oh. A minha vida está em Deus, sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, vou, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus. Exaltamos ao Senhor, porque Ele é a razão da nossa fé. O Salmo de número 104 nos diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, como Tu és magnificente. Sobrevestido de glória e majestade, coberto como um manto, Tu estendes o céu como uma cortina. Deus tem mantido a nossa vida e, como dissemos, as promessas de Deus para nós. Quando nós olhamos ali no livro de Josué, Caleb se manteve firme nas promessas do Senhor. Num tempo de dificuldade, num tempo de guerra, ele olhou: Deus tem uma promessa para mim. Amém. E nós temos muitas promessas do Senhor Jesus. Que o olhar ao Senhor Jesus, a nossa visão nele, é a razão da nossa fé. Convido você a louvar essa canção. É uma canção corajosa, mas nós cremos no Deus que Ele é acima de todas as coisas. Me falte água, ou alimento, ou suprimento para o amanhã que vem. Se dos meus olhos me faltarem toda a luz, só não me falte a presença de Jesus. Sua presença é a razão da minha fé. Sua presença me conduz onde estiver. Sua presença é a razão da minha fé. Sua presença me conduz onde estiver. Me falte o vento, o mar e o sol, onde estiver, sei que não vou me abalar. Se na seara o meu trigo não produz, só não me falte a presença de Jesus. Sua presença é a razão da minha fé. Sua presença me conduz onde estiver. Sua presença é a razão da minha fé. Sua presença me conduz onde estiver. Sua presença me conduz onde estiver. Sua presença me conduz onde estiver. Amém. Glória a Deus. Estamos estudando todo domingo pela manhã algumas reflexões com base nos evangelhos, em especial no evangelho de Lucas.
Eu gostaria que você pudesse nos acompanhar neste momento, Lucas, capítulo de número 5. Nós vamos ler os versículos 27 a 32. Lucas, capítulo 5, de 27 a 32. Assim nós encontramos a palavra de Deus. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Eu gostaria que a gente pensasse um pouco nesse texto sobre o hóspede de um enfermo desprezado. É muito interessante esse texto, que fala a respeito da chamada de Levi, ou também chamado de Mateus. E a gente começa a pensar um pouco as atitudes que Jesus toma, diz a palavra, logo depois de ter curado aquele paralítico, logo depois de ter dado atenção a uma grande multidão. Ele continua a sua jornada logo que ele sai dali. Eu gosto sempre de destacar e gosto de ler quando os escritores enfatizam: viu. Então Jesus saiu e viu. Então a visão de Jesus, Jesus vê a nossa particularidade. Ele não nos vê como números, ele não nos vê como estatística, ele não nos vê como multidão perdida ou qualquer coisa dessa natureza, ainda que em vários momentos assim é destacado, mas eu gosto de destacar em ver a particularidade. E diz que ele viu um homem. Antes de ser um doente, de ser um publicano, de ser um pecador, ele vê um homem que precisa de salvação. Este homem tem um nome. E é interessante que essa informação provavelmente Lucas tenha copiado do servo de Deus Marcos, que depois também o próprio Mateus narra essa. Abriu a palavra: olha, eu quero que vocês conheçam aquele que mudou a minha vida. Jesus, ele mudou a minha vida. Jesus transformou a minha vida, eu quero que vocês conheçam. Alguém já disse certa vez: ninguém vai para o céu sozinho. Alguém falou de Jesus para você, e Deus espera que você fale de Jesus para outras pessoas. E daí ele ofereceu esse grande banquete. Mas eu queria destacar, a partir desse momento, a criticidade acentuada de fariseus, líderes religiosos. No livro de Lucas coloca que eram da mesma facção, não há essa informação em Mateus e Marcos. Provavelmente, quando se fala a respeito de mestres da lei, são aqueles saduceus que estavam sempre preocupados em ensinar a lei, e os fariseus que tinham tantas leis e mandamentos, e eles começaram a criticar mestres da lei, na mesa queixando-se aos discípulos. É interessante a respeito daqueles que eram líderes, que eram mestres da lei, aqueles que deveriam amar, ter compaixão e incluir, são aqueles que fazem exatamente o contrário e excluem. Então eles começam a criticar e dizem assim para os discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Para nós entendermos um pouco o contexto, acho que vale a pena passar algumas informações.
A primeira informação é por que os cobradores de impostos naquela época eram tão odiados na Palestina, na época de Jesus. Por que havia esse ódio tão acentuado? O primeiro princípio é porque a Palestina era dominada pelos romanos. Então, a região ali, Jerusalém, Israel, era dominada pelos romanos. Então, eles tinham muito ódio, porque eles não eram livres, apesar de acharem que eram livres porque eles tinham benefícios governamentais, mas eles eram escravos. Então, primeiro princípio. Segundo, porque os cobradores de impostos, eles estavam diretamente associados a Roma e eles estavam a serviço de Roma. Então, cobrador de impostos, mesmo que ele fosse um judeu, como provavelmente a gente tem toda a indicação em termos de Levi ou Mateus, mas ele era funcionário de Roma, estava a serviço de Roma. Depois também eles eram vistos como traidores à nação, e entravam como os renegados. Por essa razão eles tinham tanto ódio contra os que eram cobradores de impostos. Na verdade, também, outro princípio, que a maioria dos cobradores de impostos, e a gente tem na Bíblia poucas exceções, e na história também poucas exceções, eles eram homens desonestos, eram pessoas desonestas, e procuravam buscar vantagens. Tudo aquilo que eles faziam é pensando: o que eu posso tirar de você? Que vantagem eu posso tirar de você? Na maioria das vezes. Mas é interessante falar sobre isso porque o sistema corrupto naquela época permitia também essas desonestidades e buscas de vantagens. Favorecia então um sistema de cobranças em que os abusos eram muito comuns. Os cobradores de impostos, eles tinham várias concessões, eles tinham vários privilégios naquela oportunidade, e por conta disso a maioria era gananciosa e eles eram bons negociadores, por isso foram contratados ou eram contratados por Roma. Normalmente era uma parceria e geralmente eles cobravam mais do que era devido, tanto que a gente tem a experiência de Zaqueu, que se encontra nessa mesma situação. Ao se converter, ele chega e diz assim: eu vou dar metade de tudo, toda a minha riqueza para os pobres. E se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. A lei dizia que deveria ser 2 vezes, ele foi além, 4 vezes mais. E com certeza ele cobrou além do que deveria ser cobrado, né? Agora vejam, por que também havia esse ódio tão grande, não especificamente contra Levi, mas contra os cobradores de impostos, que eram chamados de pecadores. E todas as vezes que queria xingar alguém ou colocar abaixo, dizer: você é um publicano, você é um pecador, você é um desonesto. Porque a tributação naquela época era muito grande, como até hoje. Então vejam, todos tinham que pagar porque existiam. Então, a taxa do recenseamento. Então, todos tinham que pagar, por exemplo, de 14 até os 65 anos para os homens e de 12 até os 65 anos para as mulheres, tinham que pagar todo ano um valor, porque, como eu disse, existiam. Olha, então, imposto sobre a existência. Imposto porque você nasceu, porque você vive. Outro imposto. Todos eles, a maioria deles viviam da terra, então eles tinham que pagar 1% sobre a colheita. Ou 1/10 sobre a colheita. Então, com 10%, não 1/10 sobre a colheita. E além daquilo que eles tinham que pagar sobre a colheita, eles tinham que pagar ainda 1/5 sobre a produção de trigo, sobre a produção de azeite, sobre a produção de vinhos, outras coisas que eles produziam. Então pense como era a alta tributação. Então tinha que pagar porque existia, tinha que pagar porque tinha terra, tinha que pagar porque produzia o que a terra produzia, e tudo isso tinha que ser pago em espécie ou em mercadoria.
Também porque era trabalhador e tinha que pagar 1% sobre aquilo que recebia como trabalhador. Também eles tinham que pagar para ter acesso às estradas reais. Então você, para poder transitar nas estradas principais, você tinha que pagar também. Você tinha que pagar se você usava o mercado. Você tinha que pagar porque você usava os portos. Você tinha que pagar por aqueles carros que você tinha, e por cada uma das rodas que o carro tinha, você tinha que pagar. Você tinha que pagar imposto pelo animal que puxava o carro que você tinha. Você tinha que pagar impostos sobre as vendas das suas mercadorias. Você tinha que pagar também impostos sobre importação e exportação. Então, Benício, parece que a gente está falando do Brasil. A gente está falando do Brasil. IPVA, IPTU, ICMS, e aí vai. Oi? IOF, e não sei o que, tanto imposto. Agora, hoje, o Estado faz isso, mas naquela época o Estado fazia, mas tinha os publicanos, os cobradores de impostos. Então, por essas e outras razões, a gente verifica que o cobrador de imposto não era bem visto e não era bem quisto. Eu acho tão impressionante tudo isso, em que Jesus não chama nenhum daqueles líderes religiosos, Jesus não chama nenhum dos fariseus, nenhum dos saduceus, nenhum dos herodianos, Jesus não chama nenhum daqueles que representavam a religião ali. Jesus chama um cobrador de impostos. O cobrador de impostos, ele tinha até direito de desempacotar as mercadorias e ele cobrar o preço que ele quisesse. Mas se de repente o homem não tivesse recurso para pagar o imposto, ele fala, então faz o seguinte, eu te empresto, você pode pagar, mas ele cobrava juros exorbitantes e fazia com que aquela pessoa se tornasse escravo dele. Os cobradores de impostos, eles eram classificados como ladrões e em algumas conversões até apresentados como assassinos. Eles eram tão desprezados que eles não podiam entrar nas sinagogas. Agora, olha as atitudes que aquele homem toma a partir de uma conversão. Ouvir o chamado de Jesus. Então Jesus disse, siga-me. Então ele ouviu. Porque ele toma atitudes. Levanta-se, ao aceitar o convite de Jesus, deixa tudo para trás, segue Jesus, oferece um grande banquete, abre sua casa para Jesus, convida seus amigos, convida várias outras pessoas para apresentar Jesus. E a gente vê aqui que ele não se importa muito com as críticas, não há qualquer destaque quanto às críticas. Mas agora, para concluir, eu acho impressionante são as atitudes de Jesus. Primeira atitude de Jesus, mostra o seu amor incondicional, a sua salvação. Segunda atitude, Jesus mostra aqui a inclusão, sem qualquer emissão de juízo. Depois a gente verifica que Jesus aproveita aquela oportunidade para pregação e discipulado, para o ensino. Outra atitude que eu acho espetacular, quando Jesus, ao admoestar, Jesus faz um jogo de palavras. E ele diz assim, eu vou pegar até uma tradução que eu acho bacana no grego, que faz clarear melhor, quando Jesus diz assim, não são os que acham que têm que saúde que precisam de médico, mas sim os que se consideram doentes. Eu não vim chamar aqueles que se consideram justos, mas eu vim chamar aqueles que reconhecem que precisam de arrependimento. Gente, isso aqui é espetacular. Então, o jogo de palavras que ele diz, a maneira como ele apresenta. No livro de Mateus ele diz assim, misericórdia quero e não sacrifícios. Eu não vim chamar aqueles que se consideram bons, salários, mas eu vim chamar aqueles que reconhecem que são doentes. Porque o pecado ele é uma doença.
O pecado ele escraviza, ele mata, ele destrói, ele acaba com a vida da pessoa. Mas eu acho tão interessante quando a palavra de Deus diz que Jesus passou a noite toda orando a Deus e pedindo a Deus sabedoria e orientação para que ele escolhesse 12 discípulos. Diz a palavra de Deus no capítulo 6, 12. Jesus saiu para o monte a fim de orar. Passou a noite toda em oração a Deus para escolher 12. Ao amanhecer ele chamou seus discípulos, escolheu 12 dentre eles, que também chamou de apóstolos, e diz: Simão, chamou de Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão chamado Zelote, Judas também, filho de Tiago, Judas Iscariotes fez seu traidor. Mas você sabe o que eu vejo aqui, a grande riqueza? Aquele que Jesus chamou, que era um cobrador de impostos, pecador, publicano, Jesus faz dele seu próprio discípulo. Jesus convida-o para ser seu discípulo. É muito interessante, aqui temos a medicina da salvação. Jesus não via Mateus como um criminoso, mas Jesus estava vendo o potencial dele. Jesus via Mateus como um doente que precisava de cura. Eu acho impressionante porque Jesus aqui se apresenta como um médico e ao mesmo tempo como o remédio para a cura do pecado. Contrastando com o juízo humano que é cruel, que é impiedoso. Mas o juízo divino é amoroso e inclusivo. Ele diz: misericórdia quero e não sacrifícios. Por que vocês comem com publicanos e pecadores? A resposta de Jesus: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Essa palavra que Deus tem para nós neste momento, e eu gostaria que você pensasse sobre a chamada de Levi, a chamada de Mateus, em que Deus quer incluir você entre os seus discípulos. Jesus quer que você seja discípulo dele, entregue a sua vida para ele. Deus e Pai, completa essa mensagem nos nossos corações, para que possamos ter sabedoria na pregação da palavra e que possamos, ó Deus, reconhecer nossas doenças e enfermidades e buscarmos a cura no Senhor. Só o Senhor tem o poder de nos curar do pecado e nos dar saúde. Tira qualquer orgulho de nossos corações, tira qualquer arrogância de nossos corações, tira qualquer missão de juízo de nossos corações e coloca em nós perdão, graça, amor, a tua misericórdia, em nome para a glória do Senhor Jesus. Amém. Meu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder
poder transformador de Cristo é o que aconteceu na vida de Levi, ou chamado também de Mateus. E esta vida que nós temos em Cristo, porque entregamos a nossa vida para o Senhor. Nós aceitamos o convite, venha, siga-me. E a gente diz, eis-me aqui, Senhor, aqui está a minha vida. E Jesus então nos transforma. E a gente consegue com isso ter a certeza da salvação, não por nossos méritos. Mateus não tinha mérito algum, mas a graça e a misericórdia. E você neste momento pode pensar e refletir e mudar de vida e ser transformado por Jesus e por seu poder, como foi transformado a vida de Levi, tornar-se um discípulo de Jesus, como foi Mateus, discípulo do Senhor Jesus, Levi, uma nova criatura. A nossa gratidão a Deus porque você está conosco, a nossa gratidão a Deus por aqueles irmãos que têm vindo orar por nós, têm vindo orar conosco no nosso salão multiuso, lembrando a todos os queridos irmãos e amigos aqui de Luisburgo e região, todos os dias, de segunda a sexta-feira, estamos com o templo multiuso aberto, das 7 horas da manhã até as 19 horas, para você orar, ler a Bíblia, cantar, prestar louvores ao Senhor, fazer seus pedidos de oração, pedidos, gratidões também, e consagrar a Deus dízimos e ofertas. Eu queria orar neste momento por todos aqueles irmãos que consagraram a Deus dízimos e ofertas aqui no salão multiuso, por todos aqueles que depositaram os dízimos, Deus abençoe. E se você ainda não tem tido o privilégio de devolver a Deus o que a Deus pertence, faça isso. A palavra de Deus diz, os dízimos são santos, pertencem ao Senhor, devem ser consagrados na casa do Senhor para que haja manutenção, para que não venha faltar nada no reino do nosso Deus. Deus que tem te dado recursos, te dado a lavoura, te dado café, te dado condições para você produzir. Deus te dará condições para você vender, para você ter uma boa renda. Deus tem te dado condições para trabalhar na banha do café. Deus tem te dado a oportunidade para manusear as máquinas, para enfim trabalhar. E você então, em gratidão, deve devolver a Deus aquilo que a Deus pertence. Eu acho bonita, dentre outras coisas, a atitude que Levi tomou. Ele então logo se converteu, em gratidão, ofereceu algo a Jesus. Aquele banquete, em gratidão por tão grande salvação. Seja grato ao Senhor e consagre ao Senhor que ao Senhor pertence. Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor tem sido misericordioso e as misericórdias do Senhor nos alcançam cada dia e são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem abençoado a tua igreja. Obrigado porque o Senhor tem abençoado nossos queridos irmãos que têm sido fiéis e têm devolvido ao Senhor o que ao Senhor pertence. Os dízimos são santos, pertencem ao Senhor. Muito obrigado pelos irmãos que fizeram desta maneira, depositaram em conta. E eu peço neste momento que o Senhor continue abençoando e dando prosperidade a cada um dos servos fiéis ao Senhor. Clamo neste momento que a graça do Senhor Jesus, o grande amor do nosso Deus e a direção constante e eterna do Espírito Santo esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Nós vamos ter um breve intervalo, logo em seguida nós continuaremos com a nossa escola bíblica dominical. Então, participe conosco também. Daqui a pouco nós estaremos de volta, se Deus quiser.
Interessante, né, com o casal aqui, que são nossos convidados hoje para a Escola Bíblica. Nós vamos falar que brincadeira é coisa séria, e eu estou diante de duas pessoas bem-humoradas, e a gente vai defender isso muito bem na Bíblia e saber dessa responsabilidade que Deus sempre vai trazer para que nós consideremos o outro em todas essas atitudes que nós muitas vezes julgamos que às vezes são desapercebidas. Mas brincadeira é coisa séria. O estudo de Daniel da Silva, da nossa revista, que vai falar sobre qualidade, vivendo uma vida de qualidade, baseado em provérbios. Bom dia, pastor Jaelson. Bom dia, irmã Damares. Bom dia. Vamos ver o texto então? Nós vamos estar lá em Provérbios, né? Vamos abrir a nossa Bíblia aí, Provérbios. Hoje nós temos várias versões que até o autor, né, nos traz aí. E já deixando para o casal aí poder dar as boas-vindas para o pessoal aí, para a gente falar um pouquinho, aguçar um pouquinho esse pessoal aí, Damares. Bom dia, pessoal. É tão bom estarmos aqui estudando a palavra, a escola mais famosa do mundo, mais importante, né, que é a Escola Bíblica Dominical. Então, nós vamos hoje aqui estudar um pouco juntos, e você daí que está do outro lado pode participar, pode estar aprendendo e falando conosco também. Se tiver alguma pergunta aí, tá, irmã Érica? Pode estar nos avisando que a gente está aqui para estudarmos juntos. É uma alegria muito grande participar da Escola Bíblica Dominical. Eu estou lembrando aqui, Benício, desde quando aconteceu a pandemia, nós só não realizamos 2 aulas da Escola Bíblica Dominical. Uma, porque faltou eletricidade na hora que a gente ia começar. Ficamos a manhã toda aqui, sem eletricidade, e aí nós tivemos a oportunidade de estar estudando juntos, né, como uma classe apenas com os que estavam presentes. E a outra semana passada que também acabou caindo a internet. Nós estamos aí na época da panha do café e muitas quedas de eletricidade são comuns em termos por conta aí da questão dos secadores, né? Aí de uma hora para outra caiu e foi interrompida. Aí nós tivemos a oportunidade de estar gravando a mensagem e transmitindo para o domingo à noite. Mas aí estamos de volta e eu quero agradecer você que está nos prestigiando, você que está aí no YouTube, está nos acompanhando no Face, como também no Instagram. Para nós é uma alegria muito grande estar participando de uma Escola Bíblica Dominical, refletir sobre a Palavra de Deus. Deus nos abençoe. Amém. Amém. Então acompanhe com a gente e sintonize conosco em Provérbios 26, o versículo de número 18 e o 19. Como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: eu estava só brincando. Brincadeira. Essa versão aí do nosso estudo de hoje, né, a revista, né, que nós baseamos o estudo, ela trouxe várias versões e algumas delas, né, interessantes nesse momento, vai trazer, assim como o culpado, o que para se divertir atira setas e dardos que matam alguém. Assim o é aquele homem que, usando de fraude, prejudica o seu amigo e depois de ter sido apanhado diz: eu fiz isso por brincadeira. Esta é a revista e atualizada. Sim. Aí você vai lendo e eu vou dando as ok. Beleza, pastor. Vamos ver então a revista e corrigida. A revista e corrigida. Como o louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades, assim o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. A vida agora. Vamos ver a NVI, pastor, para a gente dar um pulinho aí, ó. Como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: eu estava só brincando. Foi a que eu usei aqui. Isso aí. Pastor, tem alguma outra versão que o senhor achou interessante aí dentro das 7 que foram citadas aqui, Damares? A minha aqui, né, diz assim: quem engana os outros e diz que é brincadeira, é como um louco brincando com uma arma mortal. Sério, né? Sério. Seríssimo. Isso. E nós estamos vivendo o tempo das brincadeiras, né? De repente dos vídeos, né? Digamos, dos trotes, do fake news. E hoje nós vamos ver então, pelo menos, por que Deus, né, deixa registrado isso na sua palavra.
nós vamos ver, diante dessa situação da brincadeira, o que o texto diz e o que o texto não diz. Vamos primeiro ver o que o texto de Provérbios sobre a brincadeira, o que esse texto não diz. Vamos ver um pouquinho, pensar o que esse provérbio não diz. Ele diz que se você usa uma brincadeira para enganar o seu próximo, isso é como uma arma mortal. É algo assim forte, porque para que serve a arma e mortal, né? A arma serve para matar, a arma serve para atirar, serve para ferir. E quando ela é mortal, ela serve para matar mesmo. Quando é um tiro numa parte do corpo que é um órgão vital, ela realmente mata. Então aqui o texto não diz assim, que nós não devemos ter bom humor. O texto não diz isso, né? É permitido o cristão brincar? É permitido o cristão se divertir? Lógico que é, né? É saudável, já é comprovado cientificamente que o rir, o estar alegre, o brincar, faz bem para nosso emocional, faz bem para a nossa saúde, nos livra de muitas doenças. E dar boas risadas não é nenhum pecado, não é nada que desagrade a Deus. Não apenas permitido, mas até a Bíblia nos incentiva a isso. A Bíblia é, sem dúvida, um livro sério, né? É o livro mais sério que existe, a palavra de Deus, coisas que Deus nos diz, que nos orienta para a nossa vida e para uma eternidade. Mas essa mesma Bíblia também mostra algumas questões de humor, né? Algumas coisas que aconteceram que fizeram rir. E eu vou estar aqui lembrando para nós aqui algumas coisas, pelo menos uns 3 exemplos aqui de casos na Bíblia que foi assim, bom humor, que a gente vê até assim o bom humor de Deus para conosco. Uma mula falar, né? Era inusitada, já é. Tem um ditado que quem fala demais dá bom dia cavalo, né? E na Bíblia conta uma história, né? Que o profeta ali com aquela ganância de fazer o que ele quisesse, teimoso, ele foi ali pirraçando e fazendo daquela forma até que a mula falou. Está lá no livro de Números, no capítulo 22. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia para a gente comprovar isso. Números 22, de 28 a 30. Olha só o que diz aqui. Depois o anjo do Senhor foi adiante e ficou no lugar mais estreito ainda, onde não havia jeito de se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Então tinha um anjo ali guiando Balaão e Deus permitiu que a jumenta visse Balaão. No versículo anterior diz no versículo anterior diz assim: quando a jumenta viu o anjo, ela se encostou no muro, apertando o pé de Balaão. Por isso Balaão bateu de novo na jumenta. Então Deus permitiu que uma própria jumenta, um animal que ele mesmo criou, visse o anjo. E aí o anjo foi adiante, ficou no lugar mais estreito ainda, onde não havia lugar para se desviar, ou seja, estava avisando Balaão, não passe aqui, não vá. Aí a jumenta viu o anjo de novo, se deitou no chão. Teve uma reação. Balaão ficou com tanta raiva que surrou a jumenta com a vara. E aí o Senhor fez a jumenta falar. E ela disse a Balaão: o que foi que eu fiz contra você? Por que é que você me bateu 3 vezes? Foi porque você caçoou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. E aí você pode depois destrinchar esse texto aí, que é muito interessante. Mas Balaão conversa com a jumenta. Isso é engraçado, né? Eu acho que o vale para ele responder lá naturalmente. Né? O escritor não registra, né? Exatamente. Ela responde para ele: foi porque você fez isso, você me bateu.
por que você me bateu? E ele responde, ah, foi porque você me caçoou 3 vezes. É interessante. Pela lógica, deveria sair correndo, né? Bater papo com a jumenta. Se eu visse uma jumenta falar, eu ia bater perna. Tem um outro fato aqui na palavra de Deus, está lá em Gênesis 18, de 1 a 15, nós não vamos fazer a leitura toda desse texto, mas esse texto conta quando Deus chega para Sara e para Abraão e diz que eles vão ter um filhinho, né? Você já pensou, Benício, Deus chegar para seu avô, sua avó? Ela com 90 anos e Abraão com 100, né? Chegar para os seus avós, velhinhos, idosos, e dizer que vai ter um filho? Você já parou para pensar? Eles iriam... Em sua vozinha grávida, né? É engraçado, é algo que foge ao normal de nós, né? A vida normal que nós vivemos. Mas era uma promessa de Deus, né? E nosso Deus é um Deus do impossível. E às vezes a gente não consegue segurar a gargalhada, né? Isso é algo que às vezes acontece, e foi o que aconteceu com a Sara. Ela estava num ambiente ali perto e ela escutou, né, o aviso de Deus ali de que num tempo próprio ela ia ficar grávida e ia dar à luz um filho. Então ela riu, o texto mostra que ela riu. Isso não pareceu bem aos olhos do Senhor, porque foi como se fosse uma dúvida, né, de que Deus estaria realizando o impossível. Mas é difícil quando a gente não pode rir e tem que segurar a gargalhada, né? É muito complicado, você já deve ter passado por isso, né? Você vai ali segurando, prendendo em um lugar que você não pode rir, mas é interessante. E um outro texto também que eu gostaria de citar aqui foi quando o apóstolo Pedro ficou preso, né, de Herodes, ali em Atos 12, de 1 a 19. E aí ele ficou preso e tinha uma casa que estava com pessoas orando, né? Pessoas estavam orando por Pedro. E até o texto é de Atos 12, de 1 a 19, mas eu gostaria de destacar lá o versículo 12, quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam ali reunidas orando. E Pedro estava na prisão. Então está ali o povo orando, intercedendo para que Deus libertasse Pedro. E Pedro estava lá na prisão e o povo orando, né? E Deus então resolveu atender a oração do povo. Deus fez um milagre. Fez com que Pedro fosse solto ali daquela prisão enorme e abriu as portas, ele conseguiu passar no meio dos soldados sem ele ser visto, né? Deus deu toda proteção para Pedro ali. E aí, então ele chega na casa lá, o pessoal está orando, ele bate na porta, a empregada que se chamava Rode foi ver quem era, né? E quando ela reconheceu a voz de Pedro, ela ficou tão feliz, sabe quando você ora a Deus por um milagre e quando acontece você não acredita que aconteceu, parece que você está sonhando. E aí ela foi lá e avisou o pessoal, olha, Pedro está batendo na porta. E o povo, não, lógico que não, ele está preso, né? E você está maluca? Chamou aquela garota de maluca, né? Mas ela insistiu, é verdade, é verdade. E aí eles ainda insistiram, não, é o anjo dele. Ou seja, é engraçado isso, né? Tipo, Pedro, eles estarem orando por Pedro, Deus liberta Pedro e de repente eles não acreditam naquilo que eles mesmos estavam pedindo. Então, interessante que ela não abre a porta, né? Não abre a porta. Vai lá discutir com o pessoal que eu... Então, assim, eu gostaria de resumir essa parte para que você possa ver o que o provérbio realmente não disse. O que o provérbio diz, nós vamos estar discorrendo aqui, né? Mas brincar não é nenhum pecado, rir, ter bom humor,
né, zoar na brincadeira com o colega, desde que não seja algo ofensivo, que vá humilhar, que vá baixar a autoestima do outro, né, desde que seja algo saudável, não é nenhum problema. Na Bíblia tem várias histórias que foram engraçadas, mas o que a gente tem que ter cuidado é não usar isso, essa brincadeira, como uma arma, né, para ferir o outro. Interessante que a gente vai ver agora a instrução do que o provérbio diz, mas as nossas igrejas, né, num ambiente fraterno mesmo, sincero entre os irmãos, existem muitas brincadeiras e histórias que rolam e fazem nos rir até hoje. Os bastidores são engraçados. E viram, né, forma até de identificar uma pessoa com aquela brincadeira, mas algo, vamos dizer, com saúde, saudável, né? Uma saúde algo, fraterna mesmo. É o que até aumenta a comunhão. Então, se o texto aponta para algo, nós vamos ver agora, né, pastor? Dá para a gente olhar. Eu acho interessante porque quando o autor aborda sobre o assunto, ele faz uma distinção, e essa distinção eu acho muito bacana. Ele diz com, sim, de, não. Então tem um parâmetro. Com, sim, de, não. Então vamos entender a respeito desse provérbio sobre a questão das brincadeiras saudáveis. Então o que ele diz? Você deve rir com a situação e não rir da pessoa ou de alguém. Eu acho bacana, eu até marquei aqui com a sua caneta aqui mais ênfase, que diz assim, como louco que atira, e algumas vezes a gente não para pensar nas duas palavras que são apresentadas aqui, brasas e flechas. Em brasas não mortais, em flechas mortais. Por que essa distinção? Porque algumas brincadeiras elas queimam, elas ferem, e outras matam. Então, dependendo como você vai conduzir a brincadeira, você pode matar relacionamentos ou você pode ferir sentimentos. Verdade. Você pode trazer danos ou algumas outras coisas. Por isso que eu acho interessante sobre as características desse sim, que deve relacionar o com. Não brincar de uma situação, eu acho que é saudável a gente rir, a gente brincar, faz parte da nossa vida. Quando a Damares colocou a questão da própria psicologia, que irriga, que alegra. Então, é difícil você conviver com uma pessoa de mau humor. Eu, pelo menos, tenho muita dificuldade de conviver com uma pessoa de mau humor, reclamando aqui. Eu gosto muito de rir, de brincar, é a minha própria natureza, a natureza da minha família, tudo vira piada, tudo é muita brincadeira, é muito riso. E aí, mas é muito interessante quando você citou sobre aquela experiência lá de Sara, rir ao receber a mensagem de que ela seria mãe com 90 anos e que Abraão seria pai com 100 anos, que Deus coloca o nome de Isaac, que significa riso. Riso. Olha que coisa, ficou sempre, porque diz lá o contexto, todo mundo que ficar sabendo dessa história vai rir. Ah, não é possível, como é que pode que começa a rir? Aí, riso, Isaac. Como que é riso, possível, né? a irmã de 90 anos está grávida, né? Agora veja bem, eu coloquei algumas coisas aqui para exemplificar em que o provérbio deixa bem claro. É quando você passa a rir da pessoa, deixa de ser uma brincadeira e passa a ser uma desmoralização. Então você questiona o caráter, questiona a idoneidade, você questiona a pessoa. Então é muito importante sempre você rir de alguma coisa, você rir daquela situação, então não da pessoa. Então por isso que ele diz com a situação, com as brincadeiras assim por diante. E aí entra o segundo aspecto, que quando você deve rir ou brincar alguma coisa sem ferir, aí entra a questão do próprio bullying, né? Você sofre muito. Eu não sei vocês, mas na minha infância a gente era muito bullyingado, né? Havia muito bullying e a gente nem importava, brincava e ficava por isso mesmo. E aí tinha apelido, e apelido pessoal
só diz que se cola se você ficar com raiva e ficar bravo, é como se fosse pronto a te condenar. Pelo contrário, quem toma essas atitudes de condenação são os escribas, os fariseus, os líderes religiosos, que ainda estavam no olho por olho, dente por dente, e Jesus está trazendo amor, misericórdia, alegria, paz, felicidade. E aí chega uma mulher Sírio-Fenícia e fala assim: ô Jesus, eu podia ir lá para curar a minha filhinha que estava muito doente. Aí ele diz assim: mas eu não posso tirar a comida que está na mesa e dar para os cães. Gente, se for olhar dessa forma, pô, Jesus está chamando aquela mulher, né, de um animal e menosprezando. Aí ela diz assim: mas os cães comem as migalhas que caem das mesas. Vê se não há um humor aí. Jesus está brigando com ela. Jesus, há humor. Porque Jesus sabia. Aí Jesus fala: olha, por tua fé eu vou curar. Pode ir, tá em paz, abençoar. Então há humor nesse episódio. Tem vários outros momentos de humor. Eu vejo, por exemplo, Jesus chegar para: ô Zaqueu, desce dessa árvore aí, eu vou comer, vou jantar lá no teu casa, fazer uma refeição no teu casa. Você acha que Jesus estava dando bronca nele? Estava alegre, feliz, ó. É o momento, vamos jantar, vamos comer juntos. Vamos. Porque a celebração do Salvador, nesse caso, é vista ali quando ele está dizendo: desce aí, olha, você atingiu o objetivo que eu vim aqui para esse mundo. E você analisa vários momentos, Jesus... Esse céu em festa. Você vê Jesus passando, a maioria das vezes, passando princípios, valores éticos, morais, mas acima de tudo os valores espirituais, em ambiente de almoço, de jantar, de refeição e assim por diante. De festa, vê de casamento. Vê se não há, ainda que a seriedade do assunto, vê se não há um certo humor. Ô Marta, para, você está preocupado demais com muitas coisas. O mais importante é sentar nesse momento e aproveitar enquanto eu estou aqui. Você acha que está xingando? Ô Marta, você vai para o inferno, porque você não está... Não, eu achei brincadeira, gente. Eu olho dessa forma. Eu não estou sendo aqui herege, mas eu estou trazendo uma reflexão a respeito da maneira como permeia a questão da brincadeira, que é algo muito sério, mas novamente... sempre a gente vê isso, Jesus está rindo, e o próprio princípio, com a situação e não da situação. Eu vejo nessas palavras, de repente, a diferença entre uma intimação e um convite. Quando a gente faz um convite, ele é escrito de uma forma tem um humor, uma alegria de se fazer. A intimação é diferente. Jesus não está carregando intimações. Mas ele, Eu acho muito engraçado porque a própria natureza e Constituição, a própria Constituição feminina e masculina é muito interessante, porque quando Damares quer mandar uma mensagem, ela escreve um testamento. E aí, por exemplo, igual eu e o Benício, a gente tem bastante amizade e tudo, aí eu chego e falo assim: ô Benício, eu preciso de você. Tá bom, pastor? Tá bom. Já ela digita um texto, Débora, e não sei o que, e dá aquele rodeio e tudo, né? Hoje o tempo está um pouco nublado. Nublado, né? Provavelmente vai chover, será que vai chover? Sou minoria aqui, mas ó, tem a Érica ali de trás. Mas novamente, a gente está brincando, não de Damares, mas com a maneira. Olha aí o exemplo. Típico da mulher. Olha para você ver a situação, né? Então, de repente, ele diz: como brasas e flechas, o homem engana e diz: não, eu só estava brincando. Então, o problema aqui não é eu só estava brincando, mas é enganar. É o caráter. É o caráter, é enganar. Olha bem, engana. Então, eu fiz isso por brincadeira. Eu anotei algumas coisas aqui, como bacana. Há pouco tempo eu assisti uma série assim de pegadinhas lá do Oriente Médio, não sei se foi no Japão, outros, em que uma pessoa simulava que estava dando um tiro e a pessoa simulava que estava recebendo aquele tiro e os transeuntes corriam com medo, né? Ouviam um barulho, soltava uma bombinha, aí a pessoa gritava: pá! E aquela bombinha estourava escondido e a pessoa botava a mão no peito e caía. E todos aqueles que vinham correndo, saíram correndo aqui e ali, tudo fugindo, né? Aí de repente fizeram essa brincadeira e aí era um policial. Aí o policial sacou a arma e pá, atirou e matou o camarada que estava brincando. Porque a situação do policial, ele viu a reação, ele viu um barulho, tiro, viu uma pessoa cair, morte.
e viu uma pessoa com a arma de brinquedo, alguma coisa, com a reação dele, puxou a arma, sacou e morreu aquele que estava brincando. Faz fazer então isso, é loucura. brincando. Pois é, mas fala loucura, ou seja, brincar com o que é sério. A gente não pode, não deve brincar com o que é sério. Então eu coloquei isso aqui. Eu destaquei também a respeito de situações em que a gente não pode brincar. Damares citou o exemplo de Balaão conversando com a mula, né? Mas Eva conversar com a serpente. Verdade. Então onde é que eu quero chegar? Satanás ele tentou Jesus e começou também a zombar, a mesma estratégia que ele usou no Éden. Ele conseguiu derrubar o primeiro Adão, agora ele tenta derrubar o segundo Adão. Se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Vê se não é um certo sarcasmo, uma ironia, uma certa brincadeira. Então, Jesus ele não brinca com o diabo, Jesus não brinca com coisas sérias. Ou seja, Jesus ele foi capaz de fazer uma mula falar, ele foi capaz de fazer uma serpente falar, mas então ele não pode também transformar poderia, pedras. mas ele diz, está escrito, ele usa a palavra. A melhor maneira de você combater o pecado é com a palavra, e Jesus usa a palavra, mas está escrito, né? Nem só de pão viverá o homem, mas sim toda a palavra de Deus. Novamente, Satanás tenta e diz assim, leva ao alto do templo, o pináculo, e diz assim, olha, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Aí Satanás ele também usa a palavra, só que ele deturpa, a meia-verdade, que é uma mentira completa, ele deturpa, ele faz uma vontade e diz, está escrito. Ele usa o Salmo 91, aos seus anjos darás ordem a teu respeito, para que não tropece em pedra alguma. O que Jesus faz? Usa a palavra para combater Satanás. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí faz menção ao livro de Levítico e também de Deuteronômio. Ele não satisfeito, aí mostra todos os reinos e os poderes da terra e diz, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aí Jesus diz, arreda de mim, Satanás, sai de mim, Satanás, sai de perto de mim. Né? Porque está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Então onde eu quero chegar com esse exemplo? Não se deve brincar com coisas sérias. Pecado, Satanás não brinca. Diz a história, né? Que o diabo ele não brinca de ser diabo, Satanás não brinca de ser Satanás. Ele é. Eu Quem lembro brinca de uma com fogo vai se queimar, né? É um ditado popular. Eu gosto sempre de contar uma história no passado. Alguns aqui da minha idade devem lembrar do He-Man e tinha lá o esqueleto. Aí é uma história em que ele conta, em que ele prende os amigos do He-Man. E ele coloca uma condição. Aí a condição era, eu solto todos os teus amigos se você se entregar a mim. Aí ele pensa, então, tudo bem, ele se entrega. Aí depois que ele se entrega, aí ele não solta os amigos do He-Man. Ele me fala, mas você prometeu que soltaria. Aí ele diz, eu estava mentindo. Ou seja, brincar com coisa séria, eu estava mentindo, eu enganei. Aí por isso que ele diz assim, engana e diz, eu estava mentindo, eu estava brincando. Então a gente tem que aprender a divertir sem dissimular. Diversão, sim. Dissimulação, absolutamente não. Não se deve dissimular. Até tem um mandamento lá em Êxodo 20, versículo 7, que fala, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor teu Deus não tem por inocente aquele que toma o seu nome em vão. Então, eu já tomei esse propósito, aprendi com um pastor e carrego na minha vida e passo para outros. Alguém vai contar uma piada, toma o nome de Deus em vão, eu não rio. Alguém vai contar uma piada e brinca sobre coisas sérias, eu já tomei essa atitude, eu não rio. Tomar o nome de Jesus, fazer piada de Jesus, tudo, a gente tem que ter muito cuidado. Ah, o senhor está sendo radical. Gente, brincadeira é coisa séria. Nossa. Ok? Dentro dessa esse ponto aí, pastor Jailson, hoje nós temos visto, né, o humor, eu vou pensar assim, sendo usado até mesmo no meio cristão para, muitas vezes, com alguns objetivos, muitas vezes não são o mesmo objetivo, né? Mas ele é usado às vezes para o ensino, no momento
da palavra e tido como mensagem né, vídeos, eu acho que esse gancho aí é muito interessante para ver um equilíbrio. Tem pessoas que têm esse ministério, digamos, que Deus deu esse uso, e tem outros que estão querendo pegar, digamos, essa imitação e podem entrar para um caminho errado aí. O que o senhor pensa sobre? Ô Benício, eu creio que a gente tem que ter o equilíbrio e não a banalização. Então, tem muita gente que está fazendo show, pegando história da Bíblia, e a gente tem que ter um certo cuidado. A gente tem que ter muito cuidado com relação a essa questão. Então, a brincadeira, dentre outras coisas, brincadeira, que é coisa séria, você quando brinca, quando você faz o povo rir, você está pregando, é uma maneira de desarmar, algumas vezes, para poder trabalhar uma verdade. Jesus, ele fazia muito isso. Vamos pensar algumas brincadeiras para Jesus passar princípios. Olha as aves dos céus. É uma brincadeira, olha as aves dos céus. Ela está vendo? Elas não semeiam nem ceifam. Paulo ali, olha os lírios dos campos, vê se não há um certo. Parábola tinha esse. A parábola, o brincar, mas ele está sempre levando com seriedade. É uma maneira de você pegar alguma coisa, uma história, um caos, e você pega uma ilustração, uma palavra, para você então pegar um princípio. Agora, quando você começa a banalizar, toma o nome de Deus em vão, eu não sei, hoje em dia, poucos, não sei dizer, algum programa de humor que consegue fazer com que eu ria, porque só fala, com todo respeito, só fala besteira, só leva para sexualidade, só leva para escarnecer, para zombar, para humilhar, para o dia, e não com. Então não leva você a uma brincadeira saudável, a rir com a situação, mas rir da pessoa, ridicularizar. Então, algumas vezes eles falam tanto sobre a questão das minorias, mas a maioria das vezes as piadas zombam das minorias. Eles pregam um discurso, mas na prática é outro. Estão sempre rindo. E a gente tem que ficar indignado com isso, indignado com essas coisas. Então, ao invés de trazer riso, traz a indignação. É o que, né, há até uma certa, né, muitas vezes foram condenados, né, vamos citar aqui até pelo meio que a gente está aqui, né, mas se você quer conversar sobre esse assunto, muitas vezes não vê programas que estão sendo, né, que são claramente condenados por nós, porque zombam das coisas de Deus, né, canais, situações que zombam o que nós consideramos a Bíblia um livro sério, ela não é um fictício, não é uma... Então, essa brincadeira, como até nós falamos, tem pessoas que usam, e tem, né, da parte de Deus, obtido sucesso com essas mensagens, usam brincadeiras para falar uma verdade muito interessante, até do ambiente da igreja, do ambiente do ensino, do ambiente da palavra, que nós devemos pegar essa brincadeira e olhar tanta seriedade que está ali para falar. Fica, né? Da mudança daí. A ficar a mensagem. Nós tivemos quem teve aí vai saber, no último Jubacel, né? Vou usar o nome aqui, grande pastor que esteve lá, né? E usou muito isso para ensinar os jovens ali. Eu acho que foi, né, depois daquele momento de reflexão, de olhar para nós, como o Tiago diz, olhar no espelho ali, aquelas brincadeiras, nós estamos no ambiente dessa igreja. Foi muito crescimento. Então destaco alguns que têm conseguido, né, utilizar do bom humor para falar isso. Eu acho que é isso que eu estou. E eu anotei aqui, eu achei interessante brincar, já que é para brincar também, né? Em que a gente vê o grande filósofo Chaves, quando ele brinca e alguma coisa dá errado, o que ele fala? Foi sem querer, querendo. A justificativa que depois lá no fundo vai mostrar que foi sem querer, querendo, né?
Bom, pessoal, então pensando naquilo que o texto não diz e o que o texto diz, é que nós pensemos aí, é possível divertir com, né? Nós divertimos juntos e não divertir das pessoas, né? Zombar da pessoa. É possível brincar sem ofender. É possível ter limites, porque, né, quem não tem limite e esse limite acaba, vai prejudicar o outro. Nós falamos das minorias, dessas questões. E quando nós dissemos, nós não devemos, quando queremos livrar das consequências, quando decidimos errado, quando o senhor falou querer querendo, a gente vai falar, mas eu fiz isso só por brincadeira. Não, sejamos sinceros, devemos assumir isso para trazer essas questões aí. Cristão, você deve ter um bom humor saudável. Pense nisso. Porque, ô Benício, algumas vezes, isso é da nossa natureza, a gente faz uma determinada brincadeira com uma situação e a pessoa acaba se sentindo ofendida. A gente também tem que ter a humildade, você me desculpe, uma brincadeira de mau gosto, não era esse o objetivo, eu não queria, né? Intenção, foi sem querer querendo, né? Eu não queria, mas se eu te ofendi foi essa intenção, né? Mas a gente ri da situação, mas não da pessoa. Isso aí. Eu acho que é esse moldar a situação a ponto da gente pensar sempre na consideração ao outro. Eu acho que Jesus sempre pensava nisso, né? E assim, a gente também, como você falou, é salutar para o cristão ter esse bom humor. Então, a gente também saber receber brincadeira, né? Trabalhar isso em nós. Trabalhar isso porque isso é saudável, vai nos ajudar muitas vezes quando na psicologia fala quando você consegue rir, né, do seu problema é porque você já está ficando curado. Já tá, isso aí. Porque é tanto sofrimento, mas você já consegue rir da situação. Então você já conversar com você mesmo, olha aí, cara. Você já está com um processo de cura. E esse né? Cristão carrancudo, acho que ele não é símbolo de santidade. Algumas vezes, Benício, ele acaba escondendo alguma situação. Eu lembro que a gente bateu no nosso papo aí de sexta-feira, fazendo a mudança do Kevin, né? E a gente conversou sobre isso. Por que muitas vezes a pessoa, não quero generalizar, mas a pessoa de repente usa o grito. Muitas vezes a pessoa quer impor a sua vontade, a pessoa quer empurrar a goela abaixo um princípio, alguma coisa. Muitas vezes, ele está escondendo uma situação. Então, não é bem resolvido, então emissão de juízo, uma certa santidade e essas outras coisas que não acrescentam. Então tem que ter um equilíbrio. Eu pauto muito a vida que eu falo sobre a questão do equilíbrio, não morte, mas equilíbrio. A gente pode brincar, mas no momento de falar sério, a gente fala sério. Então... E fixar nessa questão aí, né, que é o enganar o próximo e dizer, eu fiz isso por brincadeira, isso aí aí está o pecado, né? É você propositalmente fazer algo para enganar. Aí a gente vê a questão do caráter mesmo, porque nosso caráter é aquilo que a gente faz quando ninguém está vendo, né? Então, como que está o seu caráter? Você arquitetar algo para ferir o outro, para machucar e depois justificar, ao invés de admitir, me perdoe, eu errei, justificar, não, eu fiz isso por brincadeira. Então, aí que está o erro. Não é o rir, não é o ter bom humor que está errado, mas é o enganar e justificar. Outra coisa também é a gente também respeitar o momento de cada um. Nem sempre o irmão, o amigo, o parente está pronto para aquela brincadeira. Às vezes a pessoa está mal, né? Não está com sentimento legal e a gente tem que respeitar isso também. Mas a gente às vezes não vai saber. Isso acontece às vezes no relacionamento, né? Então a gente precisa expressar para o outro, porque às vezes nós criamos expectativas em nossa mente, mas as expectativas são nossas. O outro não tem que adivinhar quais são as minhas expectativas, nem tem a obrigação de satisfazer as minhas expectativas. Então, nisso daí é importante o diálogo, né? Não faz essa brincadeira comigo não, porque mexe com algo lá no meu passado, ou está me fazendo mal, ou eu não estou legal hoje. Esse diálogo é importante.
Ele dá alguns parâmetros, né? Ele É. coloca alguns cones que são saudáveis para que todos, né? A gente brinca até isso, é fácil você passar a noite rindo, contando piadas no velório do outro, né? É. Né? E muitas vezes até os costumes assim a gente É brinca. porque não é você que morreu. Não é, e às vezes Mas é o local, chegou. é o local onde mais se ri, se brinca no velório. Pensa você ver. Sempre você vai encontrar ali um grupinho, né, que está, né, nada contra pessoal, mas assim, a gente pode pensar isso um pouco agora, né? Eu também vou pensar nisso de repente, você, né, trazer essas situações aí. Bom, brincadeira então, acabamos de crer, então, segundo a Bíblia, concluímos aqui que a brincadeira é coisa séria, ela deve ser considerada e nós vamos, né, trazer situações boas, através do bom humor, considerando como Jesus foi, considerando como foram as situações de humor na Bíblia, que não firam as coisas santas, né? As coisas que nos levam na nossa espiritualidade saudável diante de Deus, diante do nosso irmão, que é essa consideração dupla, né? Entre Deus e o nosso irmão, livrando dessas brasas que machucam e das flechas que podem matar. Tá bom, meus irmãos? Então você, adolescente, você que está com a gente aí, pensou nessa atitude aí, reveja esses conceitos, né? Pega essas citações do rei Salomão, que inspirado por Deus, né, coloca esse limite aí. Não diga que algo que você fez foi por brincadeira, cuidado com né, esse engano que pode ser, né, extremamente danoso à vida nossa. Bom, quero agradecer a Damara, agradecer ao pastor que está com a gente aí e a gente já vai deixar o próximo tema, pastor, é isso? Já a gente quer trabalhar sobre colhendo o que plantou. E aí eu quero ver se de repente, quem sabe, no próximo domingo, além do Benício, aí você acaba me convidando sempre, né? Eu convido. Aí eu queria ver de repente o AG, o Anderson, nosso seminarista, a gente fazer aqui quarteto fantástico aqui na próxima Isso semana. aí, vamos trazer um quarteto e vamos falar um tempo legal aí. Não falando de tempo de colheita, então você vai estar com a gente no próximo tema aí. A lei da semeadura. Isso aí, vamos falar sobre isso aí, como que funciona isso aí, baseado lá em Provérbios. Tá bom? Quero agradecer os irmãos que estiveram com a gente aí, a Érica, Anderson, pessoal que mandou o seu alô e assistiu aí, ou vai assistir, possa comentar e nos ajudar a crescer juntos. Obrigado, Amém. pastor, obrigado, Damares. Amém. Agradecendo ao nosso Deus por essa bênção. Coloca um sorriso no rosto. Jesus, né, fez o plano, ele é o plano perfeito de Deus para nos salvar e ele tem certeza que o céu se alegra como pecador, verdade. como falamos hoje em Mateus, né? O céu se festa alegra, no céu. a festa no céu. E nós queremos ser essa festa bem humorada para a eternidade junto com o nosso amado E Deus. compartilha, né, com outros a nossa live para que outros também possam ter o Rir. privilégio de estudar, de ouvir a palavra, Eu posso de rir dar- rir. conosco, né? Isso aí. Ok, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente.